Então, o nosso assunto de hoje é gráficos bidimensionais. Vamos ver a função plot. E dentro da função plot a gente vai aprender a usar títulos, cadeia de caracteres, legendas, colocar gráficos e as cores dos gráficos, gráficos em várias janelas, em uma única janela, gráficos no formato de barras, e, basicamente. Então, o que são gráficos bidimensionais? Então, eu busquei essa informação aqui no site Brasil Escola. Então, nós temos que gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas. Podem ser usados de diferentes formas em diversas áreas de conhecimento. Requerem dois argumentos ou vetores de mesma dimensão. Porque cada ponto do eixo da abscissa, por exemplo, tem que encontrar um ponto da ordenada, né? Por isso que tem a mesma, pode ser dois vetores, um vetor na abscissa, um vetor na ordenada, mas eles têm que ter a mesma dimensão, por esse motivo. Então, nós vamos começar a ver, basicamente, algumas funções, né, que é o plot 2D, o fplot, contour 2D, tem algumas funções aí. Então, vamos começar com esse plot 2D, né, essa função. Então, com essa função, ele pode ser plot 2D, plot 2D2, plot 2D3 e 2D4. Então, eu estou colocando... uma outra coisa que nós vamos ver, que é importante para vocês também, é abrir o Scilab para nós digitarmos isso aqui, né? Porque agora nós vamos a uma outra janela chamada de janela é o script, né? É o SciNotes. Então vamos, eu gostaria que vocês abrissem também aí no computador de vocês, o Scilab. Vamos ver aqui o que... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá, então vocês estão vendo aí a minha janela do Scilab, não é mesmo? Então, aqui está o ambiente que nós estávamos trabalhando até então, né? Ou seja, esse aqui é a janela de comandos, né? Onde a gente executa os comandos. Aqui a janela de variáveis, aqui histórico e assim por diante, né? Mas quando a gente usa o Scilab como uma calculadora para fazer comandos esporádicos, é mais fácil fazê-lo aqui. A gente executa e rapidamente já se obtém o resultado. Mas algumas vezes nós precisamos executar programas, que é o que nós iremos fazer agora em gráficos. Então nós iremos usar essa janelinha aqui, ó. Se vocês colocarem o mouse em cima, vai aparecer, abre o programa editor de texto SciNotes. Tá? Gostaria que vocês olhassem no Scilab de vocês. Né? Então, se vocês clicarem, vai abrir uma outra janela, né? Aí vocês vão dar OK. A minha tem várias linhas aqui, porque são programas que eu já estou fazendo, né? Então, eles aparecem aqui e perguntam se eu quero abri-los. Né? Eu vou dar OK. Então, aqui estão a janela. Eu vou abrir uma nova aqui para a gente ver como é que ele fica. Aparece assim para vocês. Ó. Uma janela desse tipo. Essas janelas aqui não vão aparecer para vocês, porque são programas que já estão aqui na minha janela. Tá? Já tinha feito anteriormente. Mas vai aparecer essa janela aqui. Ó. Vocês vão ver que ela tem um número aqui, que cada linha de código ele vai apresentar um número. Isso é interessante para que a gente possa identificar cada uma das linhas, fazer referência
a qualquer das linhas, e também, não é o caso do Scilab, mas tem alguns compiladores, programas que corrigem erros, né, que eles fazem referência a isso no erro. O Scilab, que eu saiba, ele não faz isso. Tudo bem? Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aquela... Nós estávamos, né, no nosso gráfico, né, que era esse aqui. Então, nós vamos escrever essas linhas aqui, ó. A gente pode escrever, inclusive, essas de barra aqui, ó. Essa barra é um comentário, né? O interpretador não lê o que vem depois da barra, ele só vai ler essa parte em preto aqui. Então, mas a gente pode até, eu acho que não sei se dá para copiar aqui. Não sei se dá para copiar lá, eu não costumo fazer isso, mas... Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar cada um deles, né? Tem duas linhas aqui, que é o Clear CLF, que basicamente... Vocês estão vendo aí as duas janelas, né? A janela do Scilab, né? E por baixo está aparecendo o slide, né? Porque para mim aqui, aparentemente, está funcionando assim. Então, nós vamos... Eu vou até arrastar um pouco aqui, para a gente ver ali embaixo, está vendo o código ali embaixo. Então, nós vamos escrever esse código aqui. Clear, né? Observe que ele muda de cor aí, se vocês estiverem usando o Scilab, que o meu apareceu aqui em azul, ou seja, ele reconhece aquela função já dentro do Scilab e mostra que está reconhecendo, né? Muda a cor. Então, clear o que é? Não sei se vocês estão lembrados, mas clear limpa as variáveis que estão na memória do computador. Então, todas as variáveis que estão no programa Scilab são limpas da memória, né? Se existir alguma lá, né? Com algum conteúdo. Aí a gente dá um Enter, ó, apareceu a segunda linha ali, ó. Aí nós vamos dar um CLF, tá? CLF. O CLF ele serve para limpar as janelas de gráficos. Depois eu vou mostrar para vocês por que precisa dessa função, tá? Então observe que ficou meia vermelha ali, né? Tem o nome dessa cor aí, né? Então, e agora nós vamos criar a variável x, né? Dizendo que a variável x, ela, ó, observe que a cor ali é meio laranja, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito aí. Eu posso alterar o tamanho aqui dessas letras, tá? Não sei como é que está a visualização de vocês. Está boa aí a visualização? Se não posso aumentar o tamanho dessa letra aqui. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. Porque aqui em configurações, aqui, ó, a gente pode alterar algumas características aqui de algumas janelas aqui. Tá? Então, ali está o 0, né? Nós vamos usar o operador 2 pontos. Então, 2 pontos, ponto 1, 2 pontos, 5. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando um vetor na variável x, ou seja, esse vetor vai ser colocado nessa variável x, lá na memória do computador, né? E ele vai começar com 0, vai ter um passo de menos 1, ou seja, vai ser decrementado, e vai até, desculpa, não é menos, é ponto, vai de 0, com o passo 0, 1, até 5, tá? Eu confundi aqui. Então, esse 0 aqui na frente do 0, 1 não precisa escrever, a gente pode colocar o 0 aqui também, tá? Não faz diferença. Então, aqui nós estamos criando um vetor que vai de 0 até 5, de 0 em 0 em 1, ok? E vai ser colocado nessa variável x aqui. Depois, nós vamos criar um vetor, ou uma variável y, né? Que vai conter o seno elevado a 2. Esse seno aqui é em radianos, não é em graus, é em radianos. Se for graus, a gente tem que colocar um D aqui na frente, aí fica degree. Tá? Observem que a cor muda. Então, nós vamos usar radianos. Então, um momento. Certo? Então, isso aqui, ó, tá, aí nós vamos criar mais uma função chamada plot 2D. Observe que a cor também ficou azul ali, ó.
plot 2D, abrimos o parênteses, observe que ele cria já os dois parênteses, né? Aí a gente vai dizer XY. Então, o que está dizendo aqui essa função? É uma função de plot, ele vai traçar um gráfico com duas variáveis, x e y. Então, essas variáveis aqui precisam já estar definidas antes dele chegar, né, a executar essa linha, né, o interpretador vai fazendo linha por linha, né? Então, antes que o interpretador chegue aqui, isso aqui tem que estar na nossa memória, os valores de x, que é esse nosso vetor aqui, e o que significa o y, que no caso aqui é um seno, né, de x elevado a 2, certo? Aí, isso aqui, observe que não está na janela de comandos, está na janela do SciNotes. Então, é um programa, aqui ele já é um programa. Nós podemos até incluir essas informações aqui, ó, que eu coloquei ali, ó. Se vocês quiserem fazer comentário, porque é interessante fazer algum... O que eu fiz? Um comentário. Quando botar barra, ele fica verde, por isso que eu tenho representado ali verde. Então, eu posso dizer aqui, posso colocar a data que eu fiz o programa, né, que de hoje. Hoje é dia 15 de dezembro, então eu posso dizer 15 de dezembro de 2020. Posso botar o meu nome, né, autor, Delmar, tá? Posso escrever o nome do programa, posso dar várias informações. Aliás, é importante se acostumar a colocar informações básicas, até para a gente saber quando fez aquilo, qual é o nome do programa também, como é que eu vou gravar esse programa onde, né? Eu posso dizer tudo aqui. Então, aqui eu posso dizer o que eu estou fazendo aqui. Ó. É uma função plot 2D. 2D só, né? Olha lá. Plot 2D. Então, posso colocar várias coisas aqui, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que gravar isso aí. Se a gente tentar executar, que é esse botão aqui, ele vai já perguntar onde é que eu vou gravar, né? Porque ele não gravou ainda. Ele está dizendo aqui, ó. Executar, tem outra mensagem até mesmo. Executar no arquivo Scilab, você precisa salvar as modificações antes de executar, né? Então, eu vou ter que salvar isso aqui primeiro. Então, vamos salvar e executar. Ele vai me perguntar aonde que eu quero salvar, onde que eu vou gravar isso aqui, né? Eu tenho uma pasta lá que eu criei Scilab Testes, né? Que é o que eu estou fazendo os cálculos lá. Então, aí ele está sugerindo um nome aqui, ó. A extensão é SCE. Vou botar um nome aqui. Plot 2D. Sei lá. Exemplo 1. Vou salvar. Né? Agora eu posso executar o programa. Olha, ele já executou o programa aqui. Agora não sei se vocês estão vendo a janela. Vou mostrar para vocês aqui. Não sei se botar aqui ele vai mostrar para vocês. Acho que está mostrando para vocês? A janela está, né? Então, ó, eu executei o programa, agora ele mostrou uma outra janela mostrando a função aqui que nós criamos no programa. Tá? Tudo bem? Conseguiram ver aí a janela? Então, aqui está o nosso gráfico que foi traçado daquele jeito ali. Ó. Foi de 0 até 5, estão vendo aqui, ó, no eixo X, ó, a abscissa, 0 até 5. O passe foi 0,1. Ele fez com 0,1, mas ele coloca aqui no gráfico só alguns valores, né, porque senão ficaria muito complicado aqui, mas ele coloca num formato tal que dá para ler, né, de 0 até 5. E no caso, o Y vai de 0 a... Aqui vai de 0 a 1, de 0 menos 1, né, que é o seno, ele vai variar, né, essa grandeza, então ele já coloca aqui, não precisamos nos preocupar, ele coloca de forma que mostre todo o gráfico. Tá certo? Então, eu posso apagar. O CLF aqui não vai fazer muita diferença, mas vamos continuar e vai aparecer outras coisas que eu quero mostrar para vocês.
Vou minimizar aqui. Certo? Então, aqui é o nosso primeiro programa, tá certo? E em que nós usamos aquela função lá, a função operador 2 pontos, para traçar o eixo X, né? E o Y aqui, ele já combina diretamente, né, o plot que combina esses dois vetores aqui, de valores, né, que do gráfico. Tudo bem? Vocês entenderam aí o que nós fizemos? Alguém conseguiu executar e funcionou aí o gráfico? Ninguém? Aqui está o desenho, novamente, né, do que nós fizemos ali. Aí, aqui eu estou até propondo mexer no passo, né? A gente pode mexer ali no passo, vamos ver o que acontece se a gente mexer o passo. Aqui está o nosso programa, né? Então, o que acontece se a gente colocar mais um zero aqui, fazer o passo menor ainda? Vamos executar. Aí a gente executa aqui, ó, executar. Aqui é quando a gente faz uma mudança e a gente grava novamente e executa. Bom, está aqui o gráfico. E vocês vão ver se o passo diminuiu, ver que a distância é a mesma, de 0 a 5, aqui também é a mesma, mas ele vai ficar com uma resolução melhor aqui, fica melhor traçado do que o caso anterior, né? Vocês viram ali, ó, vamos botar um aqui, botar o passo de 1, vai ficar bem ruim, né? Ó, olha como ficou o passo de 1 em 1, né? Ficou bem ruim porque não tem muita informação para ser colocada aqui, né? Então, o passo aqui é importante, porque permite que o gráfico fique melhor traçado, né? Ó, já ficou um gráfico melhor. Mas pode ver que ficou umas imperfeições aqui, umas pontas, tal, né? Então, se nós aumentarmos aqui o passo, vou aumentar ligeiramente aqui, 0,5. Dobrar ali, né, na verdade. Ele já vai melhorar. Opa, não, 0,5 aqui é menor, né? Então, piorou. 0,5 piorou, observe. Tem que ser menor ainda. Então, 0,5 é maior do que 0,1, né? Por isso que ficou assim. Mas é 0,01. Opa. Se a gente fizer isso aqui, vocês vão ver que o gráfico ficou bem melhor, porque ali o outro gráfico que a gente fez, né? Então, ó, ficou certinho, a curva bem certinho, né? Certo? Isso aqui é a janela. A gente pode gravar, copiar e anexar no nosso trabalho, né? Por exemplo, qualquer coisa que a gente esteja fazendo, esse gráfico aqui. Ok? Então, vamos continuar agora com a nossas apresentação aqui. Então, aqui tem uma sugestão, né, para justamente mexer nessa resolução e vocês entenderem melhor como é que está funcionando. Agora, nós vamos para o gráfico 2D2. O que é que vai acontecer? Vai ficar um gráfico assim, desse tipo, ó, usando o 2D2. Então, vamos voltar para o celular. Opa, não é esse aqui. E vamos colocar o 2D2, ó. Basta colocar o 2 aqui na frente, ó. Ele vai fazer umas modificações com os mesmos valores, né? Aí a gente vai sobrescrever naquele lá, tá? Vai ficar 2D2, vou escrever aqui 2D2, e vamos sobrescrever ele. Aí apareceu, deixa eu ver, tá certo isso? Foi o mesmo gráfico aqui? Ah, tá, eu sei aqui. Só um pouquinho. Deixa eu botar na mesma resolução que nós estávamos vendo. Tá? Ó, o gráfico ficou assim, ó, naquela mesma resolução que nós estávamos trabalhando. Ou seja, no caso anterior, né, nós estávamos trabalhando com 0,1. Esse gráfico aqui, ó, era 0,1 passo. Agora esse aqui é 0,1. Se nós fizermos isso, vai dar um gráfico dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se a gente executar isso aqui, ó, naquele formato 2D2, ele vai ficar essa forma de onda aqui, esquisita, toda com baixa resolução, né? Mas claro que a gente pode melhorar. De que forma? Mexendo nesse passo aqui, ó, só botar 0 aqui, que a gente nem vai perceber a diferença dos dois gráficos. Vocês querem ver? Ó?
igualzinho ao anterior, né, sem praticamente nenhuma variação. Embora a gente perceba algumas imperfeições aqui, né, eu não saberia dizer para vocês por que tem essas variações aqui. Tem algumas que faz diferença, como agora nós vamos ver em seguida, né, mas do 2D, do 2D2 eu não vejo muita diferença, não. Vamos ver aqui, ó. E agora 2D3, aí isso aqui já faz diferença, porque o gráfico é completamente diferente, ó. O gráfico agora ele traça aquela curva, mas preenchendo, né, a parte inferior, né, com um traçado aqui. Então, esse é o 2D3. Então, vamos pegar o gráfico e fazer essa modificação. Né? Simplesmente muda aqui, ó, D3. Se for a mesma resolução, a gente percebe exatamente a diferença. Vamos lá ver. Então, ó, o gráfico é esse aqui, ó. É um gráfico que o contorno aqui é o mesmo, tá? Só porque ele preenche aquele contorno, o interior do contorno, né, com barras. O que é que acontece se aumentarmos a resolução? Vamos botar aqui... deixa eu ver. Se a gente botar muito grande aqui, vamos botar... Primeiro botar 0,5 aqui para a gente ver como uma resolução menor. Como é que fica. Ó, resolução menor, os gráficos ficam mais difíceis de definir porque o espaço fica maiores, né? Então, quanto menor a resolução, mais espaço vai aparecer entre as linhas. Com 0,1 aparecem mais linhas e fica melhor definido o gráfico. A gente consegue distinguir melhor o contorno do gráfico. Né? Mas vamos agora aumentar para 0,15. Aumentar um pouquinho mais, vamos ver. 0,15. Menos que isso. 0,15 deu para saber. 0,15 menos do que 0,1. Tá, eu acho que vamos botar. Vamos botar. 15. Não, 0,15 eu tinha feito. 0, o negócio é diminuir, porque 0,1 é uma coisa, 0,15 é maior, como vocês podem ver. Ele é maior. Dá até vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o CLF para você perceber um detalhe agora. Eu vou comentar o CLF, observe o que vai acontecer. Vamos executar o primeiro. Está aqui o gráfico, tá? Né? Se eu botar agora o 0,15, como eu tinha feito, vamos ver como é que vai ficar. Aqui embaixo o gráfico. Ó, ele superpôs os dois gráficos, estão vendo? Ele está superpondo os gráficos aqui. O 0,15 com o 0,1. Com uma coisa estranha assim, ó. Tinha, né? Exatamente por isso, porque eu tirei o CLF. Se eu botar o CLF e executar, vai ficar, ó, normal, no mesmo espaço. 0,15. Se eu botar 0,1, vai ficar mais juntinho os traçados, né? Ó, fica mais juntinho. 0,1. Vamos botar então agora... Vamos aumentar, né? Ou seja, diminuir o passo, né? Vamos diminuir para 0,15. Bom, observe que já ficou tão junto que ele já ficou escuro aqui. Se botar 0,1, que é menor ainda, ele vai ficar tudo preto. E as linhas estão tão juntas que ele fica todo preto o gráfico. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando aí? Então, observe que o CLF é para isso, é para limpar a janela de gráfico anterior, né? E não causar problema. Isso porque eu não estou fechando a janela. Se a gente fechar a janela, aí tudo bem, aí ele refaz a janela. Mas se eu tiver com a janela já na memória e colocar um outro gráfico sem o CLF, ele vai sobrepor as janelas.
Tá ok? Então, esse D3, ele traça linhas, né, no contorno do gráfico. Esse aqui que está aparecendo aqui, estou sugerindo que aumente a resolução para ver o que acontece, fica tudo escuro, no caso, né? Certo? Agora, 2D4. Vamos ver o que vai acontecer. Ele simplesmente vai colocar umas setinhas aqui, ó, indicando aquela direção à medida que o gráfico vai crescendo. Então, se a gente for lá na nossa janela, 2D4, que é só mudar de 4, e vou botar o inicial aqui, só para a gente ter uma noção. Onde está a janela? Está aqui, ó. Observe que a setinha está aqui. Acompanhando aqui. Naquela resolução, que não é muito boa, né? A gente pode melhorar a resolução, colocando aqui um 0 na frente, né? Ficar com a resolução bem melhor. Bom. E também ficou, as setinhas também ficaram mais juntas. Então, por isso que essa é a característica do 2D4. Esse contour aqui, ele traça gráficos, como é que chama isso aqui? Vamos escrever aqui, gráficos, curvas de níveis, né? Vocês ainda vão trabalhar com curva de níveis, né? Mas o que é interessante, eu vou mostrar para vocês ali, bem, posso desenhar, mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas que a gente viu, algumas funções na aula passada, ó, AI, né? Matriz diagonal, né, de uma matriz, esqueci o nome, matriz, é uma matriz com a diagonal de 1, matriz, esqueci agora. O randômico, né, ó, ele faz uma randomização com os valores de 5 até 10, e uma matriz de uns, né, de 5 até 10, ele cria uma variável NZ, tal, né, e faz um cálculo aqui, ó, acha o valor mínimo da variável, dessa matriz, tá vendo? Acha o mínimo. Aqui ele multiplica de 1 até NZ, com o valor máximo da matriz A, tá vendo? Menos o valor mínimo. Então, vocês estão vendo aqui que a gente está utilizando aquelas funções. O size está aqui, ó, dimensão da matriz, né? Então, nós vimos todas essas funções aqui na aula passada, né? E aqui depois ele executa essa função aqui, que aí vai traçar essa que eu esqueci de escrever aqui, são curvas de níveis. Agora, não me pergunte exatamente, eu não estive interpretando exatamente o que está acontecendo aqui, até porque eu não trabalho na minha área, então eu deveria dar uma olhada aqui, depois, se vocês quiserem olhar, né? E depois tem a Polar Plot, que ele traz esse tipo de gráfico aqui, ó, de polarização. Normalmente se trabalha com antenas, com algum tipo de propagação de energia, né? Aí se usa essa função Polar Plot aqui. E depois, observe que as outras funções tem esse plot, plot, tem esse plot 2D, plot 2D4, 2D3, né? E esse aqui, o plot, essa função plot é o que a gente utiliza mais, que é simplesmente plot com as variáveis aqui, né? Abscissa e ordenada. Então, isso aqui é o modo mais comum, né? E vocês vão ver algo interessante aqui, eu vou mostrar para vocês. Já tem algumas modificações aqui, a janela. Vamos ver aqui. As funções aqui. Eu acho que já tem até alguma coisa aqui. Vou mostrar para vocês o plot 2D. Vamos fazer aqui então. Vou pegar ali a janela aqui, vou escrever aqui, copiar aqui. Então,
Então, qual é a diferença? Dá até para fazer por aqui. Tirar o plot 2D4 aqui e vou botar só plot. Vê o que acontece. Aqui está a janela, está aqui. Ó. O que aconteceu de diferença aqui? Ó? O gráfico é o mesmo, tá? Mas o que vocês acham que aconteceu de diferença? Vocês vão ver que a cor aqui é azul, né? Se o outro... Vamos ver como é que foi a diferença do outro lá. Plot 2D, simplesmente. Vamos ver como é que fica. Ele é preto. Tá, tá vendo? Claro que dá para especificar essas cores também, mas o melhor que aqui, ó. É o que está ali certo. Então, tirando colocar só plot, ele já vai definir uma cor padrão, que é a cor azul. Essa é a cor padrão da primeiro gráfico que aparece na janela, aparece de forma azul. E ele aparece essa linha aqui também, né, que na outra não aparece, né? A linhazinha aqui, ó. Certo? Então, algo que a gente já estava falando, o primeiro valor é a abscissa, o segundo é a ordenada, né? Aqui é 4π, né? O gráfico ali que nós estamos fazendo, acho que não era 4π, deixa eu ver aqui. Era duas... Era diferente aqui, o x era... Aqui eu estava colocando 4π aqui. Mas eu praticamente o mesmo. Tá. Então tá aqui o gráfico, né, que a gente viu. Aqui é diferente, é porque isso aqui, como tinha uma multiplicação, ele ia alterando os valores, né? Aqui, ó. Ia diminuindo o período, né? Justamente porque x é quadrado. E ali nós temos outro gráfico, né? Isso está bem diferente. Né? Vamos fazer esse gráfico aqui, então. Ele é um pouco diferente. Eu vou modificá-lo aqui. É 0. Vai de 0, no passo também é 0,1. E 2 pontos, vai até 4 vezes percentual π. E aqui vai ser 2 vezes x. 2 vezes x. Onde é que está o gráfico? Está aqui o gráfico. Então, observe que o período é sempre o mesmo, né? É 2 vezes x mais o período não se altera. Também existem outras maneiras, né? Nessa anterior, a gente plotou de x até y. Né? Aqui existe um outro comando chamado, uma outra função chamada def, que a gente pode, no caso, ele está criando uma função, né? Ele está dizendo que o y é a função de x, né? E o y é igual a isso aqui. Então, dentro da função def, a gente define tanto o x quanto o y, né? Aqui né, o y é igual a função de x e o y está aqui. Então, depois, na hora de plotar, plotou o x, né, que está definido aqui anteriormente, e mais essa função que é gerada por essa outra função aqui. Ele traça exatamente a mesma coisa, tá? Só para mostrar para vocês outra opção. Agora, nós temos aqui os marcadores, né? Então, nós podemos especificar tipo de marcadores para modificar o traçado da linha de gráfico. Isso é essencialmente importante quando traça-se vários gráficos numa mesma janela e não dispõe-se de cores para diferenciar o gráfico. Então, nós temos que utilizar algum tipo de caractere né, para diferenciar. Né? Então, nós temos, se a gente quiser traçar uma linha sólida, a gente diz que o marcador é um traço. Se a gente quiser uma linha tracejada, a gente diz que é traço. Né? Então, ele vai fazer uma linha tracejada. Também tem esses 2 pontos, tem um traço ponto. Se tiver a letra R, ele considera que é vermelho, G é verde, assim por diante, né? E o asterístico, a bolinha, né, que é o sinal mais, também ele vai escrever tudo isso aqui, né?
O square, que faz um quadradinho, o diamante, que ele faz um símbolo assim. Então, tem vários ali, né? Setinhas também. E várias outras aqui, né? Vamos fazer uns exemplos aqui. Eu achei que está repetido. Então, aqui, por exemplo, R é de vermelho, tá? O R pode ser tanto na frente como atrás, dá o mesmo. O pentagrama, no caso, é o asterístico. Porque ele tem 5 pontas, né? Então, por isso, soma de pentagrama. Vamos fazer aqui o gráfico para vocês verem. Então, nós vamos escrever aqui vamos colocar o mesmo sempre aqui. O x é o mesmo valor, vamos modificar aqui o x. 0, 2, aqui é 2, né? 2 vezes percentual. O seno é o mesmo valor. E aqui, ó, é o xy, só porque agora nós vamos definir R. Vou fazer o contrário. Pentagrama tá? Então, essa palavra, né, tem que estar entre aspas, tá? Vamos lá. Aí nós temos que salvar, porque nós fizemos uma modificação, então é esse símbolo aqui, salvar e executar. E agora vamos ver a janela. Observe a janela, né, apareceu aqui, ó. A janela tem o asterístico, né, em vermelho, que a gente definiu ali. O que acontece se a gente modificar isso aqui? Tirar o... Vamos botar, em vez de red, botar blue. Tá? Ele ficou azul. Vamos botar, em vez do... botar yellow. Yellow. Onde é que tá? Bom, já ficou amarelo. Amarelo é difícil de visualizar, né? Mas... Ou seja, normalmente, o que a gente tem é só, por exemplo, se a gente não tem cores, a gente vai usar, e a gente precisa traçar os gráficos, a gente usa esse símbolo aqui. No caso aqui, o plot já tem como padrão cores, então eu não preciso nem especificar a cor, porque ele já coloca aqui primeiro o azul, tá? Depois, eu não sei se é o verde, vermelho, alguma coisa assim, tem um padrão. Mas esses símbolos é importante porque a gente pode especificando, se tiver vários gráficos na mesma janela, como depois nós vamos ver, né, esse símbolo diferencia um gráfico do outro. Né? Podemos usar outros, vamos ver aqui, ó, um símbolo aqui. Esse aqui eu nunca fiz, deixa eu ver aqui como é que fica. Vamos modificar aqui. Vamos modificar vamos ver esse símbolo ali que eu nunca fiz ali. Esse negócio aqui, vamos ver. Ele ficou, né? Ficou aquele símbolo do tio, não é tio, é um chapéuzinho lá, né? Mas parece que ele coloca parece que coloca Diamond. Vamos ver. O Diamond são esses símbolos aqui, ó, um quadradinho. Tem bastante símbolos aqui, né, que dá para utilizar. Tem uns que são iguais, esse aqui dá para perceber bem, que é o dash daqui. Tem uns que já parece que a gente faz, parece que ele não considera o espaço. Então, a gente tem que testar, porque nem sempre mostra exatamente o que a gente espera. Tá? Aqui no caso, o padrão aqui. Eu quero que seja ciano, né? Vermelho, né? Ciano e azul. Ó, ele colocou o azul aqui, né? Ciano e azul. É o magenta. Magenta, estava pensando no magenta. Magenta é meio vermelho, né? Então, magenta é meio roxo, sei lá, uma coisa assim.
Porque o red é diferente, o red é uma cor diferente. Aqui pode ir ajeitando, é mais vermelho, magenta é mais roxo, lá, que é assim. Então, esses traçados, como eu falei para vocês, a gente está utilizando gráficos preto e branco, né, que hoje a gente já dispõe bastante de impressora com cor, mas pode ser a possibilidade, né? Nós queremos. Então aqui tem várias outras aqui, ó. O M é de magenta, né? Square, no caso desse quadradinho aí. Então aí todo o código aqui é o mesmo, só modificando aqui, né? O X ali, ó. Né? Mas esses símbolos aqui, esses marcadores tem que estar entre aspas sempre, tá? Junto com a cor, né? Aqui, ó, a bolinha green. Né? Então o G pode estar na frente, atrás, né? Eu traço assim os gráficos aqui. Esse aqui é o diamond, né, o green diamond. Tá. Então, mas tem outras maneiras de fazer também. Aqui vocês podem ver que sempre tem abscissa e ordenada aqui no início, né? Abscissa e ordenada. Aí agora a gente pode especificar a largura da linha, né? E também a cor. É outra maneira de fazer também. Então, aqui, por exemplo, a gente especificou a espessura da linha em 4 e a cor em verde. Observe que essa palavra aqui, né, line, tem que estar entre aspas, o número, o valor não vai aspas, que é um número, né, porque o que está entre aspas, os interpretadores, os compiladores interpretam como texto, né, então ele lê como texto aqui, color e green é cor aqui, então a gente pode fazer essas variações ali. Então aqui tem até um exercício propondo mudar o line width para 357, né, 24 usar 357 e mudar o color, o valor do color, né, que é green, para outras cores como blue, yellow, red, magenta, certo? Mas, até agora, os gráficos nossos não tinham legenda. Né? Observe que não tem legenda, ele tem os valores dos eixos, mas não tem legenda, não tem identificação. Agora nós vamos aprender a usar um título, botar um título e o nome dos eixos. Então, para isso, a gente utiliza a função xtitle. Então, xtitle abre os parênteses da função e coloca o título. Primeiro tem que colocar o título gráfico entre aspas. Né? Acho que funciona também aspas dupla. Não utilizo isso aqui porque é mais rápido. Né? Aqui é o nome do eixo X, depois o nome do eixo Y. Então tem que ter essa sequência. Título do gráfico, eixo X, depois eixo Y. Aqui tem um exemplo aqui. Onde é que está? Aqui a gente está escrevendo um título função de seno versus radianos. A abscissa, né, que é o X, vai escrever radianos, e o eixo Y vai escrever amplitude. Então, aqui, ó, escreve que está amplitude, radianos e o título do gráfico. Mostraria para vocês. Vou modificar aqui, ó. Então, agora, o xtitle, né, vamos escrever o xtitle aqui. Tá? Vê que ele muda a cor, ó. Bota um parênteses, ele já bota os dois. Aí abre o aspas aqui e escreve, pode escrever com acentuação e tudo sem problema. Tá? São sempre, né? Vamos botar aqui radianos, depois amplitude. Se eu fizer isso aqui, executar ali, ó, vamos ter agora o gráfico, agora com as funções, né, escritas aqui. Função seno, aqui amplitude e aqui em radianos. Então, já temos título. Aqui nós estamos dizendo que a cor também, né? Porque ali nós não especificamos a cor, né? Deixa eu ver aqui. Ver como está a escola aqui. Nós dissemos que era tracejado e vermelho, né? Por isso que
assim, esse usado vermelho, tipo, não estou utilizando aqui outros valores. Mas aqui, deixa eu ver, aqui, tá, por quê? Não sei. Vamos ver o que tem mais aqui. A gente pode, tem um outro comando, aquele ali é o xtitle, né, que é, no objetivo é dar o nome do título do eixo e definir os eixos, dar o título do gráfico e definir os eixos. Agora, o string, a gente pode escrever uma caixa de texto em qualquer lugar, que a gente vai dar aqui as posições aqui, ó. Aqui eu escrevi em outro lugar as coordenadas, né, isso aqui seriam, ó, são coordenadas. Bom se eu escrever aqui coordenado. Eu escrevi em outro local, esqueci de mudar aqui. Então, x e y são as coordenadas, aí o texto que a gente quer. Se nós vamos escrever o texto num ângulo, né? Ou se vamos fazer uma caixa contornando, né? Embora a caixa só funcione quando o ângulo é 0. Ele não traça uma caixa se tem qualquer outro ângulo. Então, vamos ver aqui. Aqui, nesse caso, observe, o xtitle, né, ele escreve o título do gráfico, o eixo x e o eixo y. E esse xstring, ele vai escrever um texto dentro do gráfico. Observe aqui, ó. A posição é -1 e 0. -1 para x, né, que são as coordenadas do lado x, e 0 para y. Então, ele vai escrever, ó, 0 para y, né, que ele fala ali, né, e -1 para x. Né. Então, o -1 para x, ele, muitas vezes, ele não dá muito, assim, né, deveria ser mais aqui embaixo, mas às vezes ele não é muito preciso para isso não, sabe? Mas ele dá aproximadamente, e no caso, se a gente quiser mudar a posição, a gente pode ir traçando o gráfico e fazendo essa mudança aqui até ajustar o ponto, né? Então, aqui, basicamente, -1 e 0 seria a posição do texto, então ele está escrevendo aqui, né? Nós podemos ter duas curvas aqui, querer identificar exatamente cada uma das curvas, a gente pode escrever ao lado dela aqui exatamente essa posição. Né? Inclusive aqui o 42, deixa eu mostrar para vocês um último gráfico aqui, que é um gráfico aqui, ó. Imagina aqui, ó, tá cheio de gráfico, tá vendo? Eu estou identificando aqui cada uma delas, ó, escrevendo ao lado, é para isso que serve, tá? Então é possível fazer esse tipo de coisa, assim. 42, então tá bem. Aqui, ó, aqui nós estamos identificando o ângulo 0, né? O ângulo 0 e contorno, a caixa com contorno, né? Ó, porque, ó, escrevi aqui ainda para vocês não se perderem. O xstring tem as coordenadas, o texto que vai ser escrito, o ângulo é a caixa. E quando o ângulo é 0, como nesse caso, aí a gente pode fazer uma caixa em volta, que é o que apareceu aqui, ó. Tá vendo? Tem um contorno aqui em volta. E aqui nós estamos novamente, dá um título, aqui nós estamos escrevendo isso aqui, 01 é mesmo, ali não tem mudança. Aqui, ó, no caso, nós estamos fazendo o mesmo texto, o mesmo código que nós escrevemos aqui, só porque aqui agora, vocês veem que aqui é o ângulo, né? Aí a caixa nem adianta escrever porque não vai aparecer. Então, o ângulo. Então, o ângulo sempre ele traça no sentido horário. Então, 330, ele vai escrever nessa posição aqui. Então, dá para a gente fazer aqui, acho que mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu trazer mais para cá. Vou pegar o texto aqui. Então vamos, aqui o eixo X está sendo usado o linspace, né? Vamos usar aqui X é o linspace, vai de -8 até 8, vai ter 50 pontos, o Y é só Y de X, aqui tem um xtype que eu não vou colocar, então,
E o xstring, já está aqui o... Vamos ver aqui. Algumas vezes essas funções não funcionam quando colocada antes do plot. Mas aqui está colocado funcionando. Então, colocar depois também não tem problema. Vamos ver, o xstring vai ser -1, 0, né? Vamos escrever a palavra cena e vai estar em... Vamos botar aqui 0. Não, vamos botar aqui 20, para vocês terem uma ideia. Aqui é graus, tá? Embora a função aqui seja pirradiana, aqui é em graus. Vamos executar aqui para ver. Ó, vê que ele está descendo, né? Porque é 20 graus, tá vendo? 20 graus. Então vamos modificar isso aqui, só para a gente ver. 20. Vamos colocar aqui 90 para ver. 90. Ó, ficou 90. Escrevendo de cima para baixo, tá vendo? Vamos escrever agora, deixa eu ver, 110. 10 graus. Ó, ele está girando para cá, tá vendo? 180, vamos ver. 180 ele vai ficar de cabeça para baixo o texto, quer ver? Executar. Olha lá, 180. O texto escrito de cabeça para baixo. Ele vai girando assim. E se fizer agora 300 e... Vamos botar 340, que é uma coisa diferente. Executar. Ele vai ficar assim. Opa, quer ver? Certo? Eu botei 140. 340. Então tá lá. Bem parecido com o desenho do texto. Tá? Aqui. E tem ainda uma outra legenda, esse legend aqui, ele coloca em posições bem específicas de texto. Ele coloca no canto superior, no canto, que é o padrão, né, se não especificar, ele coloca lá, o canto superior esquerdo, canto inferior esquerdo, canto inferior direito, tá? Mas o interessante é o 5, porque o 5, quem coloca é o mouse, tá? Então vamos fazer aqui, ó, o legend, né? Vamos escrever isso aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos botar, o legend tem que ser necessariamente depois do plot, senão ele não funciona. Então essa é a curva depois do plot. Vamos escrever curva seno e vamos colocar 5, tá? É bem interessante o 5. Então vamos executar. E agora vamos pegar onde é que está o gráfico, está aqui. Observem, não colocou ainda a legenda, tá vendo? Ó, aí o mouse é que vai especificar, tá vendo? Porque dependendo da posição, ele coloca aqui, ou coloca aqui, nessas 4 posições aqui. A diferença do 5 é que nós podemos escolher a posição que a gente quer. Ó, fixando lá. Certo? Então é bem interessante que a gente pode colocar uma legenda específica e ele tem um contorno também em torno dela. Né? Então, você pode ver que tem bastante informação, né? Eu acho que é um slide que tem muita coisa. Né? Talvez a gente nem conclua, porque a gente está aqui mais ou menos na metade. O XGrid é interessante. Né? O que é que faz o grid? A gente simplesmente especifica a cor aqui. Então, basta incluir no gráfico a cor XGrid aqui. Vamos lá pegar o nosso gráfico. Se a gente acrescentar o XGrid, que eu acho que pode ser depois, o legend que não pode ser colocado antes. Não pode ser colocado antes. XGrid, vou botar 2 aqui. Vamos mudar umas cores 2. Tá, ele ainda tá com aquele comando de botar o... Ó, depois que ele coloca o grade, tá vendo? O 2 é azul. 2 é azul. Se a gente botar, vamos botar 5 para ver que cor é essa aí. Observe que ele ainda está colocando esse gráfico. Ó, esse vermelho. E assim, dependendo do cor que a gente faça,
especifica aqui, ele vai dizer qual é a cor, vai colocar uma cor de fundo, né? Aqui tem alguns exercícios para mudar as cores. E aqui são vários gráficos em uma janela. Como é que está o nosso tempo aqui? Tem 1 hora aqui. Aqui tem vários gráficos. Eu vou dar uma pincelada aqui. Vários gráficos em uma janela. Né? Ela permite aqui que aquele, né? Ele traça dos gráficos. O primeiro é azul, o segundo é verde, é assim o padrão, esse foi o plot. Certo? E depois a gente vai aprender a trabalhar em várias janelas também. Várias janelas. Aqui, nós temos aqui. A função de barras. E essas funções mais complexas que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Mas a gente pode deixar isso aqui para a próxima aula. Ok? Ou podemos, vocês preferem terminar agora? O que vocês acham? Tem tempo aí para a gente concluir? Se não tiver, a gente pode deixar para a próxima aula, sem problema. Então, vamos deixar até aqui. Depois a gente trabalha os gráficos múltiplos na próxima aula, ok? Então, eu vou desligar aqui o áudio.